Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do nosso Papo Imobiliário Podcast, o primeiro podcast em Alagoas no setor imobiliário. Hoje temos a honra de receber o senador Rodrigo Cunha em nosso programa. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, nossos parceiros que apoiam o nosso trabalho, Prefeitura Municipal de Arapiraca, Caoa Cherry, concessionária JCF Motors em Arapiraca, Comercial Casa Nova e a Unidos Energia Sustentável. Seja bem-vindo ao nosso programa. Espero que a gente troque muita ideia e que a gente consiga passar um pouco dos seus pensamentos, das suas ideias para um possível governo, caso venha a ganhar, né? Seja bem-vindo, senador. É um prazer estar aqui ao lado da Natália, do Eduardo, do Sidney, participando aqui do Papo Imobiliário Podcast. Tenho certeza que muita gente vai ter acesso a essa informação e o momento é disso, da gente trocar ideias, falar de passado, presente e principalmente de futuro. Então, quando eu vejo aqui 3 profissionais qualificados que se dedicam a dividir o conhecimento e aumentar também o conhecimento de outras pessoas através de uma comunicação, como é hoje o podcast, eu fico muito feliz, porque é assim que a gente faz com que a sociedade avance, se desenvolva. Inclusive, tenho certeza que muitos colegas de vocês aqui na área de imobiliária e também do direito, do empreendedorismo, observando essas conversas que estão sendo realizadas periodicamente, vão também perceber que é possível crescer na vida quando a gente se dedica, se esforça, se estuda e faz bem feito o nosso trabalho, que é o que vocês estão fazendo. Então, cada um aqui já tem a sua atribuição e agora divide o conhecimento e fazendo com que outras pessoas também peguem esse conhecimento e cresçam. Então, estou de parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O intuito realmente é esse, é somar, é compartilhar conhecimento, né, trazer aqui temáticas boas, pertinentes e que a gente possa fazer também a sociedade evoluir, né, os nossos Fomentar colegas. o crescimento, né, do mercado, que querendo ou não, hoje em dia o mercado imobiliário ele movimenta boa parte do dinheiro aqui no nosso estado, principalmente aqui onde a gente está gravando, né, em Arapiraca. A gente tem uma grande força do mercado imobiliário e a gente tenta sempre engrandecer, né, esse mercado. E eu queria começar sabendo um pouquinho você entrou, como a gente disse, muito cedo na vida pública, você entrou para o PROCON inicialmente, já era Você, né, advogado. Eduardo? Porque a gente já estão lá, a não, liberdade. não. Tava conversando aqui antes e chamando de senhor. Senhor não, você. Então vamos chamar de Ele que você. me pediu, não é falta de educação, mas ele que me pediu. Então, Cara novo, chame de você mesmo. né? Aí estamos quebrando um pouco do protocolo, mas Tem que ser. aí o senhor, você começou muito cedo na vida pública, inicialmente no PROCON, já era advogado e depois enveredou pela vida pública como deputado, como senador e hoje concorrendo ao cargo de governador, né? Eu queria saber qual foi sua motivação, o que lhe levou a buscar esses cargos eletivos, a entrar para a vida pública e para a carreira política. Bem, eu sou advogado e no curso de Direito eu me apaixonei pelo direito do consumidor. Muita gente diz, não dá dinheiro com o direito do consumidor, não dá dinheiro. Mas não é bem assim. Eu acho que onde a gente está, que se dedica, que faz bem feito, você consegue sim ter sucesso. E aqui, como estou no ramo imobiliário, começar de baixo. Você sabe como um bom pedreiro é difícil achar, e você achando aquele bom pedreiro, aquele mestre de obra, ele ganha bem. Se for o melhor de todos, ele tem ali um salário diferenciado. Então, desde o início, eu me apaixonei por uma área que foi o direito do consumidor. E isso fez com que eu me especializasse sobre o assunto, me tornei professor de direito do consumidor também, e tive a oportunidade de entrar no PROCON. Entrei no PROCON não como superintendente, comecei atendendo as pessoas, como atendente do PROCON, e lá me dediquei bastante, somei ao conhecimento que eu fui adquirindo formalmente, através das cadeiras da faculdade, e fui crescendo dentro do PROCON. Cheguei a chefiar depois do atendimento, depois cheguei a chefiar a fiscalização e depois a ser o superintendente do PROCON, onde conseguimos aliar essa bagagem de formação,
né, na área do consumidor e me especializei, como passei a gerir o PROCON, em gestão pública. Então, além da formação em direito, eu sou especialista em gestão pública e direito do consumidor. E dessa maneira a gente conseguiu fazer de um órgão que era conhecido como um local onde se resolvia problema de telefone quebrado a ser conhecido como órgão de cidadania. Então isso foi aos poucos criando uma sensação de que dentro do serviço público, dentro de um órgão gestor, quando você se dedica, você consegue resultados. Eu vou dar aqui um número que resume bem a nossa passagem, que quando eu cheguei no PROCON, o PROCON atendia 1.500 pessoas por ano. E quando eu finalizei o meu trabalho no PROCON, o PROCON já estava atendendo 1.500 pessoas a cada 15 dias. Então, ou seja, a gente conseguiu colocar ali um modelo de gestão eficiente, projetos inovadores, diversificamos a forma de atendimento e passou a ser conhecido como órgão de cidadania. Por quê? Inclusive, comecei a fazer várias reflexões. A gente fala muito, e vocês também têm que ter conhecimento sobre isso. A Natália é advogada, mas todos vocês trabalham no setor imobiliário. Eduardo também é advogado. Também sou advogado. E tem um Código de Defesa do Consumidor, né, que é uma legislação de 1990, mas ainda hoje ela é moderna, posso dizer. Ela está atual à nossa situação jurídica, social e econômica. E o nome do próprio código não é Código de Defesa do Consumidor. Ele é Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E eu comecei a enxergar essa palavra proteção como sendo algo muito pouco explorado aqui em Alagoas. Que a proteção é justamente, não é a mesma coisa de defender. Você protege antes, né? Se acontecer algum problema, você vai lá e defende o cidadão. É e a preventivo, proteção, né? aqui em Alagoas, já naquela época já era importante fazer muito, e hoje ainda é muito importante fazer, que a proteção, ela se dá basicamente você dando a principal ferramenta de defesa que qualquer cidadão pode ter, que é a informação. Então as pessoas precisam conhecer seus direitos. Então eu passei, isso é para contar toda a minha história, eu passei a colocar no PROCON como um objetivo, como a nossa missão, antes de defender o consumidor, proteger o consumidor e levando informação. Então com isso, Eduardo, eu participava de todas as entrevistas possíveis, da Rádio AM ao Jornal Nacional, onde tinha... Eu me recordo. Inclusive, antes do senhor chegar, a gente estava conversando aqui, né, informalmente, e eu estava dizendo a ele, eu digo, não, ele fez um trabalho muito forte, muito bacana no PROCON. Eu me recordo muito disso, de você sempre muito atuante. A gente começou a ver as ações, né? Porque antes PROCON era tido como você ir lá para resolver um problema que você teve com algum serviço, alguma empresa. E hoje a gente vê o PROCON indo aos postos de combustível para ver se a gasolina está no preço certo. No final de ano, o PROCON vai no comércio para ver os enfeites de Natal, se eles estão em preços abusivos, que é a proteção que hoje em dia foi implantada, né? Então, saiu do passivo para o ativo, né? O PROCON, ele sempre esperava ser provocado, quando na realidade esse ele é de proteção, ele tem que ir atrás para que isso não aconteça. Aí, entrando até nessa situação aí, eu fiquei com dúvida em relação a essa questão do direito. O direito já foi com o intuito de entrar na carreira política, já pensava, ou como foi que a política entrou na sua vida? Bem, assim, a entrada no direito, na verdade, não foi pensando no PROCON, como eu te disse. Não, no PROCON não, mas na vida política. Porque, querendo ou não, ele traz um diferencial para qualquer político, né? A bagagem que isso tem. Eu vou contar aqui. A entrada no curso de Direito foi, de fato, para entender como é que eu poderia contribuir, e principalmente para não ser enganado no grande objetivo da minha vida, que foi fazer com que as pessoas que tiraram a vida do meu pai e da minha mãe fossem condenados. Então esse foi o principal objetivo de ter entrado no curso de Direito. Então não tinha ninguém próximo, advogado, juiz, nada disso. Então eu sabia que era necessário entender das leis por dentro, porque era inconcebível como um ser humano saber tudo o que tinha acontecido, tem provas cabais e não ver um andamento processual. Então eu disse, olha, eu tenho que entender para não ser enganado e para contribuir para que se chegue aquilo que para mim era o que fazia acordar todos os dias, pensando, era a primeira coisa que eu pensava antes de dormir, e a primeira coisa que eu pensava assim que eu acordava era como conseguir dar um desfecho digno à história da minha mãe, Ceci Cunha, e do meu pai, Juvenal, que foram
ceifado já a minha convivência de todo o estado de Alagoas, e isso foi um grande combustível para entrar no curso de Direito. E a política, como você perguntou também, Sidney, eu aprendi dentro de casa. Minha mãe, Ceci Cunha, que está eternizada aqui em Arapiraca, ela não é apenas o nome de uma praça, o nome de uma rua, o nome de uma escola, não. Ela foi uma excelente política que marcou a história de Alagoas positivamente pelo trabalho que fez, e isso eu aprendi dentro de casa. Então, muitas pessoas por onde eu ando ainda hoje reconhecem o trabalho dela, se emocionam, e isso para mim é a certeza absoluta de que a política ela é algo para ser positivo, é para servir as pessoas, não para se servir. Foi o exemplo, não foi o que ela falava, era o que ela fazia que me fez introjetar isso. Eu nunca fui alguém que desde cedo quis entrar na política, não foi isso. A vida foi me levando para esse momento e foi me preparando para isso. Do outro lado, eu também vi o que um político pode fazer de mal a uma família. Ninguém mais do que eu é a prova viva sobre isso. Então, consegui separar o que é política do que é político. O político, se ele faz mal a uma família ou a uma sociedade, a gente pode trocar. A política ela é necessária no nosso dia a dia. Então, quando eu consegui separar, e somente após conseguir isso que eu falei que era o meu objetivo de vida, somente 15 anos após a morte do meu pai e da minha mãe, e os assassinos terem sido condenados, somente após isso, um ano depois, fui me filiar a um partido político. Por quê? Porque, de um outro lado, eu construí a minha história. Eu fui o Rodrigo que, durante 8 anos, passou dentro do PROCON, fazendo um trabalho que atendeu muita gente e resolveu o problema de muitas pessoas, que estava conhecido já no estado de Alagoas inteiro. E aí, eu vi a possibilidade. Olha, já passou o momento em que finalizou um ciclo da minha vida, eu hoje eu me aprofundo sobre os assuntos. E aí a minha análise naquela época, eu disse, eu hoje sei que o que é mais difícil para um político eu tenho, que é ser conhecido positivamente, ser jovem, ter um serviço prestado, ter orgulho das minhas raízes, e aceitei entrar na política. Não foi ninguém me puxando, foi construindo uma forma de se fazer política que eu acho que é que deve ser. Uma maneira legítima, uma maneira de engajamento, e fiz um trabalho extremamente inovador, uma campanha belíssima, de muitas pessoas se envolveram, inclusive eu sempre falei isso, e é o que eu ainda falo até hoje, eu nunca busquei uma pessoa para me dar 100 votos, eu nunca contratei ninguém para me dar uma liderança, para me dar 100 votos, nunca, não quis isso. Não queria uma pessoa me dando 100 votos, eu queria 100 pessoas me dando um voto. Então era tentando conquistar um a um, e o boca a boca, e as famílias fazendo a nossa campanha. E isso fez, inclusive, eu não sabia se eu seria eleito ou não, mas fui eleito mais votado na eleição, com grande diferença, inclusive, para o segundo colocado. Então foi um estouro e demonstrou que as pessoas querem. Não é porque eu seja o Rodrigo Cunha, não é isso. É porque as pessoas querem o que eu represento. E eu digo, tem muita gente igual a mim que está fora da política, que tem que entrar. Então a gente conseguiu unir isso, a juventude, ser conhecido positivamente em todo o estado de Alagoas, criar um engajamento, ter serviço prestado e colocar o nome à disposição. Então, em busca desse candidato, que eu também queria encontrar, me coloquei à disposição e começou a minha carreira política. Sabendo que se naquela eleição de 2014 eu tivesse perdido a eleição, dormir no dia, no outro dia eu acordar, não ia estar devendo a ninguém, não tinha quebrado os meus princípios, não tinha feito nada que não me permitisse andar de cabeça erguida. Então, isso para mim foi algo muito leve, como está sendo até hoje. Estou aqui, inclusive, como candidato ao governo do estado de Alagoas, com chances reais de vitória, de maneira legítima, para demonstrar que esse mundo dá voltas. Então, aqui, sendo muito sincero a vocês, é um motivo de muito orgulho, sem dúvida nenhuma, mas eu coloco à disposição das pessoas. E se as pessoas assim entenderem, podem ter certeza que aqui a gente dá conta do recado. E, por outro lado, eu conheço os bastidores políticos e sei o que é que move essa turma. E é muito diferente. É muito diferente o nosso sentimento, a nossa forma de trabalho. Inclusive, não é só de oba-oba, não. Me preparei para isso. Então, eu estou hoje aqui sabendo que todos esses elementos contribuíram. Quando eu posso falar que
o meu objetivo dentro da política é fazer com que cada vez mais as pessoas dependam menos dos políticos. Isso é muito simbólico. As políticas públicas são necessárias, as pessoas vão continuar precisando e tem que ser da saúde, da educação, da segurança, mas dos políticos, não. Os políticos, as pessoas não devem precisar cada vez mais de um assistencialismo. Mas, se vocês tiverem visto a matéria de ontem, nos principais jornais nacionais, era dizendo que Alagoas é o estado que mais tem pessoas passando fome. Então isso é impactante. E muita gente se aproveita dessa vulnerabilidade das pessoas agora para tentar conquistar esse voto. Então a gente tem que evoluir cada vez mais. Eu tenho certeza que o povo alagoano cada vez mais também está tendo acesso à informação, e aí a gente pede sempre para que comparem, né? Não é o daqui para frente, é como é que as pessoas se colocam como candidatos. Que história é essa que fez ele ter esse estofo para ser um candidato? E aproveitando o ensejo, se falou já da candidatura para o governo, o que te motivou agora a migrar para o governo, para pleitear a vaga de governador do estado? Interrompendo, aproveitando ele, antes dele falar, também nos fala se teve alguém que você tem algum mentor na vida política que nesses momentos difíceis, essas escolhas, né, que não são fáceis, você sair da zona de conforto, que agora já tem mais 4 anos de mandato e de repente entrar numa disputa dessa como está sendo. Tem mentores, pessoas na vida política que hoje estão ao seu lado, que lhe auxiliam nisso aí, nessas decisões? Bem, eu sempre busco refletir bastante sobre as minhas decisões. Confesso que eu converso muito comigo mesmo. Eu oro demais, eu rezo demais para tomar as decisões, antes de tomar as decisões, e busco ser coerente com a minha história, fazer algo que acrescente na minha vida, mas que também seja importante para o momento que eu estou vivendo. Então, nesse caminho, se você pergunta, Rodrigo, tem algum mentor político? Assim, eu tenho amigos, eu tenho pessoas próximas que eu sempre me aconselho, porque é necessário a gente furar a nossa bolha. Então, de tudo, inclusive com idades diferentes, classes sociais diferentes, pensamentos políticos e ideológicos diferentes, para que a gente possa entender como funciona o mundo fora da nossa bolha. Porque se eu for olhar na minha rede social, se eu faço uma postagem, eu ganho ali palminhas, eu ganho ali vai lá, Rodrigo, mas ali são muitas pessoas que já sabem quem eu sou, é a minha bolha, são as pessoas que eu falo sempre, ou seja, são pessoas que entendem o que eu falo e que estão no mesmo pensamento que eu. E o mundo é muito maior que isso. Então é necessário a gente estar dialogando. Então eu converso com amigos, eu converso com as pessoas próximas, principalmente as pessoas que gostam de mim. As pessoas que eu sei que querem o melhor para o Rodrigo e pessoas que eu sei também que conhecem o estado de Alagoas e que querem o melhor para Alagoas. Então quando a gente começa a conversar, vai pegando informação de um, pegando informação de outro. Coragem nunca me faltou, e a coragem realmente. Não abri ainda a minha rede social hoje, nem o meu WhatsApp, mas todos os dias quando a gente abre, são fake news, é um cardzinho que bota para circular num grupo, tentando me diminuir, tentando igualar com outros que estão aí há 43 anos na política, que já vergonham esse estado para o país inteiro. Mas, sinceramente, o pessoal já me pegou assim pelo pé, de cabeça para baixo, balançou para ver se cai alguma coisa, e não cai, e não vai cair. Aí começa a criar situações. Então, é um julgamento diário e é um julgamento por opção. Né? Poderia não ser candidato, mas escolhi. Então, não posso reclamar, porque eu sei como o meio funciona, sabia que tudo isso ia acontecer, mas sei que é necessário. Então, a decisão de ser agora, Natália, candidata ao governo, se deu porque eu me vejo credenciado para isso. Não só pelo histórico político, mas também porque a vida me preparou para esse momento. Então, eu tenho certeza absoluta que quando eu percebo, voltando aos bastidores políticos, que muitos que aí estão têm como objetivo fortalecer o seu grupo político. O que quer dizer isso? Permanecer no poder, pensar em volta o tempo todo, eleger os seus e assim se fortalecer esse grupo político, que a maioria deles são viciados. E aí eu olho para as estatísticas e vejo, a Alagoas só vai crescer se o alagoano crescer junto. E vejo que nós temos mais de 51% da população que tem uma alimentação segura por dia. Come uma vez por dia e que o resto do dia eu passo fome, eu como sem qualidade. Isso aí é oficial, esses dados.
quando eu vejo que a gente mora nesse estado que é belíssimo, acabamos de completar 205 anos de emancipação e que tem 18% das pessoas analfabetas. Aí você pensa, o país é assim. Mas não. Se você for no Rio de Janeiro, não chega nem a 2%. A desigualdade regional e social é muito forte aqui. Então, esses números é o que faz com que o Rodrigo Cunha seja candidato. É saber que essas pessoas que se colocam hoje como candidatos estão aí para fortalecer seus grupos políticos. E a gente está aqui para fortalecer o povo alagoano. Então, essa é uma grande diferença. E eu tenho certeza que a Alagoas só cresce se a Alagoas crescer junto. Quando a gente passa uma linha de corte, 80% das pessoas que moram em Alagoas ganham menos de R$ 2.400. Então, R$ 2.400 é um salário que dá para viver, mas sobreviver, na verdade, né? Mas o que a gente precisa é mais do que viver, é viver com qualidade. Nisso aí, desses problemas sociais, dentre eles tem uns que a gente vai tocar, que é do nosso mercado, que é a questão da moradia. Que planos o senhor tem para atuar junto ao governo federal na moradia, principalmente, em especial, na de interesse social? Vamos lá. É importante falar sobre isso, porque nos últimos 8 anos, o governo do estado de Alagoas não entregou uma casa. Não entregou uma casa. É um absurdo. A gente tem um déficit habitacional gigantesco. Nós temos pessoas morando em casa de taipa, pessoas morando em coxas, pessoas que moram de aluguel, e o governo não entregou casa. Mas por que isso? Respondendo a sua pergunta. Porque não fez parcerias com o governo federal. Então, infelizmente, vocês vão encontrar aí várias matérias do governador que estava e do atual, dizendo que tem orgulho em não receber recursos do governo federal, não fazer parcerias. A gente passou, por exemplo, por fortes chuvas agora, e eu peço para que mostre uma foto do governador indo a Brasília conversar com o ministro para pedir socorro para o nosso estado. Tem uma foto? Foi lá? Não. Por quê? Porque não se relaciona com o governo federal. E é algo inaceitável, porque o que deve ser tratado com prioridade absoluta deve ser o alagoano, e não os brios políticos. Então é isso que faz com que esse estado não se desenvolva, não cresça. É a picuinha política. É você estar ali pensando na manutenção do poder e não querer fortalecer o povo alagoano se for pedir ajuda ou fazer parcerias. Eu digo isso porque eu mesmo já coloquei vários recursos no governo do estado de Alagoas que foram perdidos esses recursos na área de tecnologia, na área de segurança. Por quê? Porque senão o Rodrigo Cunha iria crescer. Mas não é o Rodrigo Cunha que colocou recurso e vai crescer, é o povo que iria utilizar o serviço. Então, respondendo a sua pergunta, não aconteceu nenhum programa habitacional nos últimos anos porque tem essa picuinha política. Eu não penso assim, eu vou fazer parcerias com o governo federal, municipal, terei a humildade de conversar com o presidente que foi eleito e ele vai ter que respeitar o governador de Alagoas, porque eu estou falando em nome do meu estado. E nesse caminho, a gente percebe que programas como a Casa Verde e Amarela... Programa Casa Verde e Amarela. Que é sucesso em outros estados, por que não é aqui? Quem é que consegue hoje 30, 40 mil reais para dar de entrada? Quem é que consegue? Não consegue um cidadão 30, 40 mil reais, não vai conseguir. E o Estado é que pode fazer esse papel de criar essas condições para que possa dar entrada e assim fomentar as casas populares, sem dúvida nenhuma. Então, respondendo a sua pergunta, faz parte sim do nosso projeto. Inclusive, Rodrigo, mas o estado de Alagoas não tem dinheiro. Tem. Só hoje a gente tem 800 milhões no FECOEP. O que é FECOEP? É um fundo específico de combate à erradicação da pobreza. E com esse recurso, está lá escrito, é para ser para moradia também. Está aí, onde se perguntou, como é que vai conseguir esses 30 mil reais de entrada? Olha um caminho. Por que não? Então, o que a gente percebe é o seguinte, cadê a transparência desses recursos do FECOEP? Por onde ele é utilizado, ninguém sabe. Então, a gente vai trabalhar de uma maneira extremamente transparente, fazendo com que seja utilizado para a sua finalidade. Então, é importante falar sobre isso. A habitação aqui, a gente sabe que gera empregos, uma mão de obra necessária e espalhada pelo estado inteiro, e vai ser também uma das nossas prioridades, porque a gente falando de casa, a gente está falando do maior sonho
do povo alagoano, ter sua casa própria. E o Estado tem que ser um fomentador disso. Esquecemos de mencionar aqui no início que você é arapiraquense, né? Natural de Arapiraca. Não, eu não me recordo, acho que não mencionamos, né? Não. E é um orgulho, né? Ter uma pessoa como você sendo arapiraquense e aqui conosco. E a gente sabe o quanto o arapiraquense e Arapiraca tem gente empreendedora. E também sabemos que a construção civil, o mercado imobiliário, é uma das molas propulsoras da economia aqui em Arapiraca. E tem sido em todo o Brasil, Natália. A gente tem visto os números, a taxa de empregabilidade dentro da construção civil e a importância do PIB gerado pela construção civil tem sido muito boa nessa recuperação da economia. A gente vem de 2 anos de pandemia, em Alagoas, né? É muito forte, né? A gente traz para Arapiraca, que é a nossa cidade, mas em Alagoas, né? E a gente está falando do governo de Alagoas. Então, a gente pode, aproveitando a fala anterior, a gente pode esperar incentivos para essa área, né? Porque a gente precisa, o nosso ramo precisa, é carente muito dessas parcerias com o governo federal e desses incentivos nesse setor para que a gente possa crescer ainda mais e ter subsídios, né? Ajudas realmente para se desenvolver melhor. A gente está precisando disso. Então, a gente pode esperar isso do senhor, do seu governo. Sim, Natália, com certeza. Quando a gente viaja, visita alguma cidade, a gente sabe se ela está crescendo ou não quando ela está fazendo obra em tudo que é lugar. Exatamente. Quando ela está construindo, quando está edificando, você sabe, olha, aqui está circulando dinheiro. Porque as coisas estão acontecendo, as pessoas estão em moradias, em obras. Sem dúvida nenhuma, o mercado imobiliário em Alagoas, ele emprega demais. Nós temos aqui um patrimônio que não é em todo lugar que encontra, que são construtoras sólidas do nosso estado. Muitos estados, quando eu visito, quem domina são as construtoras nacionais, aquelas grandonas que chegam aqui, saem construindo e vai-se embora. Aqui não, aqui a gente tem essa cultura de ter construtoras fortes e de qualidade em Alagoas. Então, é um ativo muito forte, vai sim contar com o nosso apoio. Pode ter certeza que há muito tempo eu sei a importância, eu me relaciono bastante com o pessoal da Ciduscom, da ADEME, que são as associações de representatividade também no setor imobiliário, participo dos feirões, participo dos eventos e sei como é importante fomentar o desenvolvimento através da construção civil e da geração de emprego que ela faz e de pagamento de impostos. O que precisa para que isso aconteça? Primeiro, uma linha forte de desburocratização, de acelerar os trâmites burocráticos do poder público. E, sinceramente, essa é uma das minhas praias, vamos dizer assim, é uma das minhas aptidões. Eu hoje sou presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Senado Federal. Eu fui o relator da lei que se chama Governo Digital. O que é isso? É a centralização de todos os serviços do governo federal em um único portal, que vai fazer com que, por exemplo, hoje a gente tem uma certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista, cartão do SUS, carteira de trabalho, certidão de óbito, tudo é um número diferente. Já em 5 estados hoje já estamos com um código único, que é um único número. Então, se fosse o nosso login, um CPF que você vai ter da hora que você nasce, da hora que você morre, para tudo. Eu fui o relator, é aquele que dá a última palavra, que colhe todas as informações e coloca na lei. Por quê? Porque essa é uma forma de desburocratizar, de você permitir um controle melhor de tudo, de enxergar os invisíveis, que inclusive a pandemia mostrou muitos, e de fazer com que fazer com que se trabalhe de maneira planejada, olhando em dados, estatísticas e realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui em Alagoas nós vamos criar um sistema de controle e centralização do que for burocrático para dar celeridade e fazer com que se gere mais negócios. Eu converso com os construtores, eles dizem, Rodrigo, aqui é o setor de burocracia. Aí abre a porta, tem 4, 5 pessoas, que a função delas é fazer com que os alvarás andem, fazer com que a máquina pública funcione e resolver esses trâmites quando a gente poderia hoje estar tudo acompanhando por um sistema e fazer o que eu estou dizendo desde o início, diálogo,
fazer conexões no poder público do Estado com o município, porque isso facilita e gera um desenvolvimento. Então, a construção civil, eu sei o quanto ela paga, eu sei o quanto tempo se perde na parte burocrática. Então, isso é um grande estímulo. Sei com propriedade em outras linhas de trabalho, que, por exemplo, hoje o cimento é um problema, o valor do cimento tem um alinhamento de preço, que quando aumenta em um, aumenta em todos, e faz com que cada vez mais se controle um mercado que deveria ser livre. Então, eu recebi essa denúncia semana passada de um aumento coordenado para todo o cimento, onde a gente viu que muitos itens da construção aumentaram durante a pandemia e já começaram a reduzir. Outros aumentaram, seguraram e estão aumentando ainda mais sem justificativa. Isso é um problema até para a moradia popular, né? Porque cada vez mais você desalinha o preço de construção, o preço que a pessoa vai gastar para construir e o preço que as pessoas podem pagar, né? Aí causa um desinteresse social, porque cada vez a margem de lucro do Casa Verde e Amarela vai diminuindo. E os construtores vão ficando menos voltados a construir esse tipo de imóvel e vão voltando mais para as casas de médio e alto padrão, que o lucro é muito maior. E é importantíssimo que isso seja feito realmente, vai ser um ganho enorme para a nossa classe, porque realmente, durante a pandemia, a gente teve explosão de preços aí, coisas absurdas, né? O que tirou muito empreendedor do ramo. Muita gente que não teve mais como continuar ali construindo, investindo, porque não conseguia, né? E obras que começaram com um preço, com um custo, terminaram com outro totalmente diferente. Muita coisa mais que triplicou. Então, é interessante que esse trabalho seja feito, assim como a desburocratização também. É uma tecla que a gente bate aqui em todos os programas, a gente fala disso, né? Da dificuldade que a gente encontra com essa burocratização, né, de documentação, de falta de processos digitais, de tudo isso. Então, realmente vai ser um ganho. É um pouco complicado, no caso, para o governo, né, porque já parte um pouco para o município, né? Mas a gente espera que você falou um ponto muito importante, nessa comunicação entre o governo federal e o Estado. E espera também que tenha comunicação entre o município e o Estado também, para que possa, de alguma forma... E os cartórios também, né? Que agora vão digitalizar. Teve agora uma lei para digitalização dos cartórios, para tentar integrar isso, para tornar o quanto antes, porque o mais rápido possível, né? A regularização de um imóvel, porque, vamos dizer, se você tem um sistema que interliga cartório, município, estado e governo federal, os processos podem ir correndo com mais facilidade. Você não vai ter que ir na prefeitura, dar entrada no alvará, aí quando sai você leva para o cartório, eles podem fazer isso tudo de uma forma mais fluida. E assim como o Rodrigo falou, da mesma forma que é importante que seja feita a unificação, né, a concentração dessa questão documental, burocrática, que tudo seja unificado, né, digitalizado. Da mesma forma, a política, os governos, os entes federativos, que essa governabilidade realmente seja sempre de parceria. E que, mas isso é do município, mas isso é do governo federal, isso é do governo do estado. Né? A governança, a política, ela é feita para as pessoas, né? Como muito você bem falou. Né? Para que a gente viva melhor. E não... a gente vê muito uma briga de ego. Né? E essa separação dificulta tudo. E além disso, Natália, tem que se ter uma padronização. É inaceitável, por exemplo, você vai olhar as regras da ABNT, falando aqui da construção civil. Aí diz, olha, o corredor nos edifícios tem que ter um corrimão. Aí você vai lá e diz, o corrimão tem que estar do lado direito. Aí vai fiscalizar lá. Aí daqui a um ano vai passar um outro fiscal e diz, não, o corrimão é do lado esquerdo. Exato. Aí depois, você tem que mudar toda a estrutura. Aí depois vem um outro e diz, não, tem que ter os dois corrimões. Aí depois... o conjunto muda, aí quando vai o fiscal diz, mas a parede está chapiscada. E aí, se for dessa maneira, na urgência, alguém pode se arranhar. Ou seja, a padronização, a palavra diz, padrão é isso aqui, tem que ser isso. Então, mudou o fiscal, não tem que mudar a exigência, não. Está ali escrito. E a gente percebe que isso atrapalha e muito. Então, nós vamos, sim... Tanto em relação a essa padronização,
a questão de tempo, a parâmetros de tempo, quanto de espaço, né? Porque cada cidade muda muita coisa, né? Então, o ideal era que a gente tivesse uma coisa unificada em todo o território. Você ia falar que ia interferir, era justamente a minha pergunta. Como é que você vai poder nos ajudar nisso aí, junto aos municípios? Bem, com diálogo, porque eu tenho certeza que conversando e mostrando o que acontece na prática e apresentando soluções, não tem esse que não queira parceria. Então, eu venho falar aqui com propriedade, eu me aprofundo nos assuntos. Quando eu observo que o que falta é um diálogo, uma padronização e se ter uma referência, porque a gente sabe que é necessário criar procedimentos para isso. Não tem um prefeito que não queira com que os municípios se desenvolvam. Acho que todos têm que pensar e pensam dessa forma. E se a gente já oferece um auxílio nessa linha, favorece demais. A gente não está falando de mudar a legislação, mas de criar uma central unificada onde se cria esses procedimentos e se possa avançar cada vez mais. E eu vou dar aqui exemplo. Nós temos uma lei nacional, a Lei da Liberdade Econômica, que o objetivo dela é inverter uma lógica perversa. A lógica é o seguinte, que ela coloca como primeiro lugar, que o empreendedor, ele age de boa fé. A Lei da Liberdade Econômica, ela parte desse caminho, que o empreendedor, ele age de boa fé. Teve que dizer isso, porque muitas vezes quando vai um empresário, um construtor, em algumas prefeituras aqui, muitas vezes ele é tratado como alguém que quer se dar bem. E não é bem assim, não. É um criminoso, né? Ele tem que ser estimulado. Sim. Então, a Lei da Liberdade Econômica, ela inverte essa ordem. De que maneira? Ela diz que coloca prazos para que o poder público acelere alguns procedimentos quando é dado na entrada, por exemplo, em alguns tipos de alvará, que de maneira tácita, se em 90 dias não vai lá fiscalizar, já está autorizado. Ou seja, eu coloco a máquina pública para trabalhar. Se não trabalhar nesse prazo, o empreendedor já pode funcionar. E pensem comigo. Nós precisamos hoje regulamentar essa lei no estado de Alagoas e ainda não foi regulamentado. O que é que diz? Vou dar um exemplo claro. Veja se não faz sentido. Um salão de beleza que ele quer, um empreendedor que quer abrir um salão de beleza, ele dá a entrada na prefeitura e tem que ter um alvará dos bombeiros. Certo? Um posto de combustível que quer abrir, ele dá a entrada na prefeitura e vai ter que ter um alvará dos bombeiros. A mesma exigência do bombeiro para um é para o outro. Faz sentido? Não faz. A Lei da Liberdade Econômica, sendo regulamentada, ela coloca um nível de segurança para cada área, para que aí você desloque mais pessoas, menos pessoas, ou nem mande pessoas para aquela atividade. Então, isso, quando não se tem essa visão do que é realidade, você acaba engessando a máquina pública. Aí vai precisar de 3 mil vezes mais funcionários para fazer algo que é desnecessário em algumas atividades. Então a gente vai se aprofundar em cada tema, em cada assunto. E assim eu já fiz em outros momentos. Se eu for aqui falar de um tema de extrema importância para a imobiliária, para o setor da construção no nosso estado e principalmente para o consumidor, que eu consegui, sim, reverter essa situação em todo o estado de Alagoas, porque eu estudei o assunto. Conversei com muita gente no país inteiro e vi que em todos os estados do país, um consumidor que for comprar um imóvel financiado pela primeira vez, ele tem direito a pagar 50% dos emolumentos cartoriais no cartório. E aqui em Alagoas, não, porque dizia que essa lei era de 1973 e não tinha sido absorvida pela nossa Constituição. E tinha uma resolução da Corregedoria do Tribunal de Justiça dizendo que aqui em Alagoas essa lei não era respeitada. Essa lei não tinha sido recepcionada pela Constituição. Estava errado. E nós conseguimos reverter isso. E hoje, qualquer pessoa que for comprar um imóvel pela primeira vez financiada tem direito a pagar 50%, com 50% de desconto. Vamos só fazer um destaque nessa, que ainda gera dúvidas, essa lei, eu lembro dessa situação. É o primeiro imóvel financiado, certo? Uhum. Então, se o cliente ele comprou, cliente é o hábito. Se ele comprou um imóvel à vista e registrou, ele não teve o desconto. Quando ele for comprar um financiado, ele também vai ter o direito a esse desconto. Sim. Porque muitas vezes ele não faz o requerimento do desconto, achando que porque no banco de dados do cartório já tem um imóvel e acaba perdendo isso. Eu falo isso porque é comum que eu trabalho com financiamento habitacional e vejo isso acontecer. Aí, aproveitando que já estamos falando sobre isso, já serve até
para informação. Ou seja, é o primeiro imóvel financiado, não é o primeiro imóvel registrado. Isso, o primeiro imóvel financiado no SFH. Então, Ó, dica aí. fica essa dica. Só essa informação, hein? Já valeu um bocado. É 50% no cartório. Que não é pouco, né? Que não é pouco. Exato, então, isso foi. Eu comecei a estudar, fui debater, inclusive, eu já tinha visto antes quando eu estava no PROCON e me tornei deputado. Inclusive, tem um livro de direito administrativo que cita, um livro de direito administrativo citando uma inovação que eu consegui fazer como deputado estadual. Que inovação foi essa? Eu fui num julgamento que teve no Tribunal de Justiça aqui de Alagoas. Eu fui defender isso, não como advogado, como deputado, fazer ali uma defesa oral no julgamento. Eu dei entrada no procedimento jurídico e disse, olha, eu estou aqui de maneira legítima representando a população e nesse processo eu quero fazer uma sustentação oral em defesa do povo de Alagoas. E aí eu fiz algo que nunca tinha sido realizado em todo o país, que é uma sustentação oral em um processo administrativo por um parlamentar. E eu ali disse, olha, minha OAB não entrou aqui. Eu não estou como advogado, eu estou aqui como deputado, porque esse assunto é de interesse do povo alagoano. Então, falando aqui tecnicamente, foi uma inovação também no nosso sistema jurídico nacional, essa defesa, e que trouxe resultados, inclusive. Falando um pouco sobre novas construções, sobre verticalização, Alagoas tem não só Alagoas, acredito que o Nordeste tem um problema em relação ao saneamento básico. Temos aí estados em outras regiões já bem avançados em relação ao saneamento, só que a gente não tem se preocupado tanto com saneamento. E hoje, com o crescimento das cidades, o saneamento se tornou primordial para que se consiga fazer prédios e é para a questão básica, né? Saneamento é básico. E em Alagoas é preocupante, Sidney, porque da época que eu estagiei como estágio de direito, na promotoria, eu fui da promotoria de urbanismo. Na época, a gente tinha 32% de recolhimento de esgoto. Não era nem tratamento, era recolhimento. Aí, 43% foi o que eu colhi agora, que a gente tem de coleta de esgoto. Mas isso na fora capital, o tratamento. né? Isso na capital. Nos interiores, isso piora bastante, né? Isso. Qual o plano de governo que o senhor tem em relação a isso? Pretende incentivar? Já pensou nessa situação? Que é muito importante para o crescimento das cidades, né? Crescimento ordenado. Porque crescimento desordenado é só ir construindo. Até antes do senhor começar, o Sidney falou da questão do saneamento e eu vou mais além um pouco das outras questões também, que envolvem essa dificuldade para verticalização, principalmente em cidades do interior, como Arapiraca, que é o nosso caso, que é uma cidade que cresce absurdamente. O crescimento da Arapiraca é gritante. E o processo de verticalização hoje é fundamental para uma cidade como Arapiraca, da mesma forma que existem outras também no estado. E não é só o saneamento que impede, né, que esse processo aconteça. A gente precisa urgente que seja mais flexibilizada e tenha incentivos também para isso. Então, a pergunta também queria que abrangesse essas outras questões. Perfeito. Hoje nós temos apenas 20% das famílias em Alagoas com acesso ao saneamento básico, como ele deve ser. Desde o tratamento à destinação correta do esgoto. Apenas 20% no estado inteiro. Nós aprovamos a Lei Geral do Saneamento Básico, na qual se prevê a universalização em todo o país e que, para isso, foi permitido fazer alguns procedimentos, dentre os quais Alagoas, nosso querido estado de Alagoas, saiu na frente. Foi o primeiro estado do país a fazer um leilão do saneamento básico, da distribuição, da venda da Casal, né? Então, vocês acompanharam isso. O primeiro estado do país foi Alagoas que vendeu a sua companhia de abastecimento e saneamento, que é a Casal. Isso era para ser positivo, mas
está sendo extremamente desgastante para o nosso estado. O primeiro lote que foi vendido foi da capital, mais 11 municípios de toda a região metropolitana, para a BRK. A BRK chegou, comprou a Casal, resumindo, a concessão. E aí, nessa concessão, já começou, aí, fazendo até colocando até minha opinião política, quando a empresa ela foi comprar o leilão, ela tinha opção, ela foi colocado o valor de 2 bilhões. E aí o Estado tinha opção. Esse recurso poderia chegar uma parte para os investimentos necessários e poderia também dizer para a empresa, olha, você vindo para cá, além de melhorar o serviço, além de pagar para o Tesouro Público, você vai baixar a tarifa para o cidadão. É uma opção. Mas não, o Estado disse, olha, não precisa baixar a tarifa do cidadão. Dê o dinheiro todo para mim que eu dou conta. Foi assim que o Estado de Alagoas decidiu. Então a empresa chegou aqui e a primeira coisa que fez foi reajustar a tarifa, aumentou a tarifa da conta de água. Inclusive eu entrei na Justiça. Rodrigo Cunha ingressou na Justiça e conseguiu suspender esse aumento de maneira liminar. E depois eles mudaram lá e conseguiram reverter essa situação. Porque é um absurdo. A mesma BRK ela foi para o outro estado e baixou a tarifa. Ela chegou aqui e aumentou. Além disso, o saneamento básico ele diz respeito aos municípios também. E nesse acordo que foi feito de maneira errada, os 2 bilhões que foram aportados em Alagoas, o Estado abraçou esse dinheiro, pegou esse dinheiro, não dividiu nem com os municípios. Na ação que ocorre no STF, nós já conseguimos bloquear 50%. 1 bilhão já está preservado, porque também é dos municípios. Mais grave ainda, a legislação que permitiu a concessão da Casal para a BRK, estava lá previsto pelo Conselho Gestor que esse recurso, de maneira lógica, era para ser investido em quê? Em saneamento e na infraestrutura necessária para os municípios. Estava lá escrito. Rasgaram essa resolução e disse que não pode ser gasto com qualquer outra coisa. Tirou isso e não disse com que poderia ser gasto. Ou seja, o dinheiro entrou, o dinheiro do saneamento, da venda da Casal, entrou em Alagoas, não foi investido para o que deveria, pelo contrário, está indo também para fazer asfalto. Muitas cidades hoje que estão asfaltadas é com dinheiro da venda da Casal. Que absurdo, asfaltou hoje, sem fazer o saneamento. E a gente vai tem quebrar prazo. esse asfalto para botar depois o saneamento. Faz lógica isso. Não, mas aí ganha aplausos e faz com que a população ali perceba que agora está asfaltada a rua e não sabe como é que isso se deu. Então, é um crime isso. Primeira atitude que a gente vai ter como governador do estado é rever essa situação. E vamos ao seguinte, quem tem independência, autonomia e sabe onde está pisando, não aceita essas coisas. Aí Marcel, o prefeito JHC, está junto aí nessa disputa para reverter toda essa situação. Você sabe o que aconteceu em Arapiraca? O Luciano Barbosa disse, opa, não é assim não. Para vender a Casal, que o serviço já não é bom, tem que entrar uma melhor. Não me bota desse bolo, não. E Arapiraca não entrou. São poucos municípios que ainda não entraram, porque a pressão do governo é muito grande. Assina esse papel, vende a conta d'água que eu vou dar tantos milhões. Inclusive usando isso em momento eleitoral, de forma eleitoreira. E muitos prefeitos assinam, recebem uma bolada do governo, achando que é do governo, mas é um dinheiro que já é dele. Estão sendo enganados. Não sei se vocês estão me compreendendo. Sim. Agora estão sendo vendidas o sistema de esgotamento dos municípios em lotes, em leilões, e o governo chega ao município dizendo, eu vou lhe dar 15 milhões de reais aqui, referente à água do seu município. Aí o prefeito fica muito feliz com isso, mas é um dinheiro que já é dele. Então isso é um absurdo. Inclusive tenta fechar acordos políticos em cima disso. A gente sabe aí de várias histórias que rolam nesse sentido. Está errado, está errado. Então a gente vem aqui respondendo, dizer que nós vamos fiscalizar. Nós já temos um calendário para ser cumprido. Tem a universalização dos serviços de saneamento, impostos pela lei do saneamento e pelas empresas que estão entrando aqui. Então vamos fazer o que eu sempre fiz, fiscalizar, acompanhar de perto e exigir qualidade dos serviços públicos. Então vamos, com certeza, contribuir bastante. Porque a gente tem prazo, né, para cumprir. Sim. Tem um marco de saneamento aí, a gente tem que dar exemplo, Rodrigo, né? o turismo
Vamos falar de turismo agora, né? A gente sabe que o turismo está diretamente ligado ao mercado imobiliário e à construção civil, né? Alagoas é um estado lindo, com um potencial incrível, né? Como poucos estados, para o turismo, né? A gente vê Maceió e seu entorno sendo muito bem trabalhado. Creio que pode ter potencial para mais, mas ela é bem trabalhada na questão turística, as cidades próximas também, no entorno. E a gente sabe que tem muita coisa, além disso, no estado para ser mais bem trabalhada, né? Para ser mais explorada, que deve ser explorada. Por exemplo, Penedo, Coruripe, Mar Vermelho, Piranhas. São cidades fantásticas e que precisam despontar e precisam de maiores incentivos. O Centro Histórico de Marechal também. Isso. E o turismo, ele impulsiona muito a construção civil. E o que é que a gente pode esperar do seu governo em relação a isso? Bem, Natália, o turismo, de fato, tem que ser sempre o nosso cartão postal, porque é uma grande fonte geradora de emprego e de renda em todo o estado de Alagoas, mas que não pode se resumir apenas às praias. Sim. Que bom que nós temos as praias mais belas desse país e do mundo, de fato. E é interessante, se você for a Maragogi, a Porto de Pedras, nós temos praticamente um emprego pleno lá. As pessoas que querem trabalhar, conseguem trabalhar. São cidades vocacionadas para o turismo e quem quer trabalhar consegue uma atividade. Lógico que precisa cada vez mais investir em capacitação, porque é sempre uma rotatividade muito grande. E por que eu estou dizendo isso? Porque Alagoas tem vários outros potenciais. O que precisa, de fato, é ter, repetindo o que eu já falo desde o início, diálogo entre os municípios, para fazer com que um turista que vá a Piaçabuçu, que passa por Pontal de Coruripe, que chega até Penedo, com que ele não saia 7 horas da manhã em Maceió e volte à noite para dormir em Maceió. Que ele consiga se hospedar nesse meio do caminho e que de lá ele já siga para uma outra rota. Nós temos aqui várias linhas de desenvolvimento do nosso turismo. Se eu for falar aqui do ecoturismo, também atrai muita gente. Você vai para a região da Mata, vai para Murici, vai para a União dos Palmares. Se eu falar de turismo cultural, temos União dos Palmares, temos aqui Marechal Deodoro, temos Penedo, temos Porto Calvo. Se for falar do turismo do Rio São Francisco, nossa, então desde Penedo até Piranhas, a gente tem aí os nossos cânions. Se for falar do turismo religioso, que poucas pessoas sabem do mosteiro que tem, do museu que há em Mata Grande. E quanto a gente poderia ainda fomentar muito o turismo religioso aqui, que atrai muita gente. O que precisa é se conversar, é criar uma rota de envolvimento. Se você for para Quebrangulo, tem ali uma mata fantástica. Se você for para Tanque d'Arca, você pode fazer turismo de esporte lá, um lugar bom para você soltar de asa deltas, um dos locais mais propícios desse país. Pouca gente sabe disso. Não sabia. Pouca gente sabe disso. Então a gente tem aqui nesse estado que é geograficamente pequeno uma diversidade gigantesca. Sim. Precisa ter um diálogo. E o que é que o Rodrigo Cunha vai fazer? Primeiro é fomentar o próprio turismo interno. Você acabou de dizer, o Rodrigo não sabia. Muita gente não sabe disso. Como eu ando todo o estado de Alagoas, eu vejo ali, me encanto. E o que é que eu vou fazer? Eu não vou permitir com que a comunicação do Estado, que gasta 40, 50 milhões facilmente, seja para dizer, durante um mês inteiro, que vai pintar uma rodovia, uma rua, que passe outro mês dizendo que está pintando a rua, e que passe outro mês dizendo que pintou a rua na televisão. Não vai fazer isso. Vai falar das nossas belezas. A comunicação vai ser feita para algo de utilidade pública, para fomentar o turismo, para falar dos direitos das mulheres, para dar informação que sirva para as pessoas. Então é uma outra visão, é fazer algo que não seja uma autopromoção. Inclusive isso é o que eu não fiz, né? Muita gente critica, o que foi que você fez durante esses 4 anos que a gente não sabe, agora que a gente está começando a contar e as pessoas estão vendo cada vez mais. E vai ser assim no governo, a gente vai demonstrar como esse estado ele é forte, ele é belíssimo. Porque eu sei que o turismo ele é uma fonte geradora de renda que qualquer outro estado gostaria de ter como Alagoas é, ser como Alagoas é.
porque a nossa indústria sem chaminé gera emprego, renda, traz pessoas de fora para gastar o dinheiro aqui, e precisa estar interligado com várias outras áreas, como, por exemplo, a cultura. A cultura, aqui, na nossa gestão, se Deus permitir, o povo arapiraquense de Alagoas quiser, nós vamos fazer a Secretaria da Cultura e da Economia Criativa, justamente por isso, porque sabe que o nosso povo ele é identificado pela nossa cultura, que é o nosso DNA, e resgatar a nossa autoestima passa pela cultura. As pessoas que chegam aqui ao nosso estado se encantam pela nossa culinária, se encantam pelas nossas belezas naturais, e nós temos que colocar quem trabalha com cultura com condições de viver da sua atividade. E não é isso. Eu falo sempre isso, eu reuni 40 pessoas há pouco mais de 2 anos atrás, da área cultural, e perguntei quem dessas 40 pessoas vivia apenas da sua atividade. 2 levantaram as mãos, 2 pessoas de 40 pessoas. Levantaram, eu só vivo aqui com a música que eu toco todos os dias e com os CDs que eu saio vendendo. Vivem inclusive, sem a qualidade necessária. Agora, se eu fizer essa pergunta em Recife, em Pernambuco, você acha de 40 pessoas que é da área de cultura, somente 2 vão levantar a mão? Se eu fizer essa pergunta na Bahia, juntaria os dançarinos, músico, o pessoal de artesanato, quem é que vive só da sua arte? Só 2 vão levantar. Se eu fizer no Ceará, estou falando de estados nordestinos, não é porque a cultura lá é forte porque tem investimento. Somente a cidade do Recife investe 3 vezes mais em cultura do que todo o estado de Alagoas. O recurso, o orçamento. Eu conheço, conheço uma pessoa que ela é daqui, gosta daqui, mas tem que voltar para Recife para trabalhar com cultura. Você falou aí algumas partes sobre essa questão de projetos que você fez. Realmente, as pessoas às vezes ficam nisso aí. O que foi que o Rodrigo fez durante esses 4 anos? Você já citou agora, durante o podcast, algumas coisas que a gente nem sabia. Outro ponto que também gera assim, um pouco de insegurança é o fato de você já estar indo do poder legislativo para o executivo, sem ter passado por uma prefeitura, entre outros. Aí pergunta, o que o Rodrigo fez e como é que vai ser? Será que não é outra linha? Como é que você se sente hoje em relação a isso, a sua preparação para exercer a função no executivo do Estado, né? O cargo maior do executivo do nosso Estado, e se também quiser comentar mais algum projeto que você fez durante esses 4 anos, também seria importante para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Você citou vários já aqui que talvez eu particularmente não conhecia. Bem, Sidney, é importante demais a gente falar sobre isso. Então, eu estou há 3 anos e meio no Senado Federal. E, primeiro, você planta para poder colher. Antes, como deputado estadual, nem recurso você poderia encaminhar. Não tinha as emendas impositivas. Ou seja, o nosso trabalho, efetivamente, de entregas, de visão estratégica, de destinação de recursos, começou há 3 anos e meio. E aqui eu já estou dizendo a você que a gente já colheu, vai colher, já está colhendo. Posso aqui mencionar algumas linhas de atuação. Aqui em Arapiraca nós temos um hospital, que é o Hospital de Amor. O Hospital de Amor, ele é a maior referência nesse país em ações de prevenção, tratamento e combate ao câncer. É uma franquia, digamos assim, do Hospital de Barretos, que é onde quem tem dinheiro aqui em Alagoas pega o avião para ser tratado. Ele trata do assunto que mais mata mulheres nesse país, que é o câncer de mama. A gente sabe que um diagnóstico precoce, ele salva vidas. Por isso, aqui em Arapiraca, hoje, nós temos funcionando esse hospital para salvar a vida das mulheres. Isso, por si só, já é um grande feito, porque eu sou um senador da República, eu não sou governador ainda. E acredito que o povo vai permitir que a gente chegue lá. E isso é muito difícil fazer em 3 anos e meio. Me mostra aí, tem gente que está há 43 anos, o outro está, não sei, 30 anos na política. O que foi o feito que outro senador fez? Me diga, se alguém aqui disser, Rodrigo, o outro senador fez isso, você não fez. Não tem. Porque as pessoas me comparam com o executivo já, desde sempre. Desde quando eu fui eleito, a expectativa é gigantesca. E me comparam com o governador. Mas comparo com outro senador. Essa semana, segunda-feira, eu recebi pelo 4º ano seguido o prêmio de melhor senador pelo ranking dos políticos. 4º ano.
4 anos. Isso quer dizer o quê? Esse ranking ele mede a eficiência, ele mede a assiduidade, ele mede a destinação de recursos, ele mede a transparência. É objetivo. Tá aí, para todo mundo pesquisar. Ranking dos políticos, vai lá ver a nota do Rodrigo Cunha, veja a dos outros. Onde é que estão? Então, a comparação do Rodrigo é com os outros senadores. Eu não me comparo, minha régua não é a régua deles. Eu não me comparo por eles, eu não queria ser igual a eles, de jeito nenhum. Eu tenho um jeito próprio de ser. Por isso que eu digo, olha, entregamos um hospital já. Nós, não foi através de governo e prefeitura, fomos nós. Fiz uma parceria com uma parlamentar e conseguimos realizar aqui em Arapiraca. Além disso, todas as cidades de Alagoas têm o nosso trabalho, 102 municípios. Ah, Rodrigo, por que você fez isso? Nenhum outro senador tem trabalho nos 102 municípios. Então aí, há 30, 40 anos. Eu fiz isso porque eu recebi votos em todas as cidades. Eu não busquei colocar um recurso para pagar uma conta de uma eleição passada ou para fazer caixa para uma eleição futura. Ou então para fazer um curral eleitoral. Sabe o que foi que eu fiz? É uma marca nossa, inovar dentro da política. Eu abri um edital e pedi a um alagoano que conheça outro alagoano que ajuda as pessoas através de uma ONG, uma associação, me apresente elas. E fiz destinação de recursos para todos os municípios através também das associações. Por 2 motivos. Porque eu sei como esse estado funciona, fiz minhas experiências. Tem esse município que eu coloquei um recurso para fazer campo de futebol society. E aí nunca vai ser entregue, por quê? Porque eu não sou aliado do prefeito. E aí esse prefeito não quer que o nosso trabalho apareça. Nem por ele, mas é porque faz parte de um outro grupo político, que é o mesmo que quer com que o Rodrigo Cunha não cresça. E é isso que faz com que o alagoano não cresça. Porque olha ali, é para o político, não olha para a pessoa. Se um campo de society for entregue, inclusive na cidade que não tem um campo de futebol, está lá o dinheiro. Se for entregue, as pessoas ali vão vibrar demais. E eu vou passar lá e vou dizer, olha, isso aqui foi fruto do nosso trabalho. Aí o cara diz, opa, esse aí vai longe. Não, segura esse negócio. É um absurdo, o dinheiro volta. Então, por isso também que a gente foi buscar, disse, olha, essa força de vontade, essa criatividade nossa faz com que a gente busque outras alternativas e as associações. Em todas as cidades tem trabalho nosso. Eu ando com qualquer cidade, entre qualquer rádio. O que foi que você fez para o tal canto? Eu abro aqui de maneira transparente, criei um site da transparência de todos os recursos, para que eu também possa fiscalizar, para mostrar que R$1 que saiu em Brasília vai chegar R$1 para a população. Você sair clicando, você vai conseguir chegar até a nota fiscal da cadeira que foi comprada para uma escola. Então, isso você não encontra em um outro parlamentar. Então, eu trabalhei com muita eficiência, fiz um gabinete técnico também, fiz uma seleção pública para as pessoas trabalharem comigo e fazer entregas. Por que as pessoas não sabem o que eu fiz? Porque eu não tenho uma emissora de rádio e de televisão. E, há 4 anos, quando fui eleito, os políticos tradicionais tentaram colocar um pé em cima porque viam um novo líder nascendo. E não querem que permaneça sempre o mesmo. E aí, de manhã, tarde e noite, fake news de um lado do outro. Mas não, agora, a cada dia que passa, e é importante falar sobre isso, desde quando eu coloquei o meu nome para disputar o governo de Alagoas, eu sempre apareci no páreo, para disputar o governo, seja contra quem for. Porque muita gente sabe o que eu nunca vou fazer. Tenho certeza absoluta que eu nunca vou me envolver com coisa errada. Porque, primeiro, eu vou sempre honrar pai e mãe. E segundo, eu entrei nesse meio para não ser mais do mesmo. Então, muita gente já sabe disso e é o que me colocava sempre no páreo para disputar esse governo do estado de Alagoas. Mas, há 15 dias, quando começou o guia eleitoral, que eu não faço outra coisa, senão divulgar o que eu fiz, a cada dia a gente cresce, porque as pessoas estão vendo o que o Rodrigo Cunha fez. E olha, foi trabalhoso. Vou dar um outro exemplo. Sou presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sentei ali e assumi um compromisso. Disse, em toda a cidade de Alagoas eu vou colocar ponto de internet Wi-Fi gratuito. E aí fiz isso. Toda a cidade de Alagoas, toda. Em algumas áreas quilombolas, rurais, indígenas, em algum lugar, tem no mínimo um ponto de internet onde quem quiser acessar, vai lá. O telefone celular não funciona, mas ele vai conseguir acessar a internet, porque está vindo pelo satélite. Meu amigo, foi muito difícil. Foi muito difícil conseguir isso. Por quê? Porque tem cidades, voltando à picuinha política, que chegava ali o cara disse, aqui na minha cidade não entra não. Aí, qual era o caminho que eu ia? Para a associação. Uma cidade de interior. Você conseguir uma associação, a pressão é muito grande. Mas mesmo assim, às vezes eu conseguia, botava lá a antena. No outro dia, tiravam a antena, davam um jeito.
Ela disse, poxa, eu tenho esse compromisso. Aí, iluminou a cabeça, disse, sabe o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma parceria com as igrejas. Aí coloquei a antena da igreja. Eu disse, ó, se alguém tirar a igreja, Deus castiga. Tirar a antena da igreja, Deus vai castigar. Pronto. Hoje está lá o ponto de internet em todas as cidades de Alagoas. Então isso, eu estou falando a vocês que é muito difícil fazer política nesse estado de Alagoas. Para ser governador de maneira legítima é mais difícil ainda, porque a gente luta com o que há de mais enraizado na política de Alagoas de forma negativa. Então são grupos fortíssimos no meio de comunicação, a baixarias, truculências, que se acham poderosos e que já passou a época dessa turma que envergonha esse estado para o país inteiro. Então a gente vem em outra linha, em outra pegada. São só agora, daqui para frente, 2 semanas praticamente de campanha. É necessário que as pessoas se interessem por isso, se envolvam e que se convencerem, que convençam outras pessoas, porque senão a gente vai continuar fortalecendo os grupos políticos e esquecendo de fazer com que o alagoano cresça. É muito sério isso. Então eu não vou vender minha alma. Eu quero muito ser governador de Alagoas. Estou fazendo demais tudo que está ao meu alcance. Acredito, de fato, que a gente pode chegar lá. Agora é necessário que as pessoas se envolvam. Isso de comparar o Rodrigo com o governador, compara daqui a 4 anos. Ou então compare como foi o governador que está aqui, o que foi que ele fez como deputado federal, que tem praticamente as mesmas atribuições que o senador. E o período que eu passei foi 4 anos. Compara. Não tem comparação. Não tem. Não é porque eu seja melhor que ninguém, é porque eu me dediquei demais. E o meu objetivo é refazer a forma como a política é feita nesse estado. Eu vou aqui trazer um outro exemplo. Eu escuto bastante as pessoas, muitos pedidos de carteira de habilitação. Rodrigo, ajuda a ter uma habilitação, ajuda a ter uma habilitação. E eu sei que uma carteira de habilitação, muitas vezes, o primeiro emprego, é o ganha-pão de muita gente, principalmente de quem é jovem. E eu não acho certo essa linha assistencialista, dizer, toma aqui a carteira de habilitação, agora garanta o meu voto da sua família. Não faço isso. E eu estou dando esse exemplo para demonstrar como uma postura, uma conduta, ele pode mudar uma prática. Eu fiz uma parceria com o prefeito de JHC, Marcelo. Desculpa. Nessa parceria, a gente criou a CNH Social. Eu coloquei os recursos, as pessoas que não podem pagar, elas fazem um curso de formação e recebem a sua carteira de habilitação. Está aí funcionando a CNH Social. A CNH Social é para ser feita pelo Detran de Alagoas, que é dedicado ao governo do estado. Tem uma lei que obriga isso. Inclusive, a Defensoria Pública entrou na justiça para que o estado de Alagoas respeite. É um dos poucos estados a não fazer isso em todo o país. Que é um programa social, é um programa de geração de emprego e renda. Mas não. A ideia é fazer o quê? Com que as pessoas dependam mais dos políticos. E eu repito, não é por aí. A gente trabalha na linha inversa, que é com que as pessoas dependam menos dos políticos e cobrem políticas públicas. Então, nesse caminho, a gente vai fazer com que a CNH Social seja para o estado inteiro de Alagoas. Aí tem gente que diz, as motos que são paradas na rua, cinquentinhas, as motos são paradas na rua, eu vou afrouxar a fiscalização. Senão, você não resolve um problema criando outro problema. Não, você tem que dar habilitação para que o pessoal transite com tranquilidade. E aí cria um programa social como esse. Então, isso é uma política moderna. É a política que também tem que olhar para dados, para estatísticas e trabalhar com gestão dessa forma. Então, é inaceitável hoje o Google saber a informação de 2 bilhões de pessoas e no mês de um aniversário eu recebo uma mensagem perguntando, Rodrigo, daqui a 15 dias é seu aniversário, você quer comprar a camisa do Asa com desconto de 20% com seu nome nas costas? Como é que você sabe que é meu aniversário daqui a 20 dias que eu torço pro Asa? Porque eles sabem, eles têm acesso à informação. E isso faz com que se crie eficiência e a empresa venda com mais qualidade. E como é que eu sou um prefeito de uma cidade de 10, 15 mil habitantes e não sei o que minha população quer? E eu tenho pessoas que entram na casa desse cidadão todos os dias, um agente de saúde, um assistente social. Eu tenho que colher esses dados, essas informações e trabalhar de maneira estratégica para utilizar bem os recursos. Então, hoje a política moderna, a nova política, ela tem que ser isso, tem que ser dados, informação, você tem que ser eficiente e gastar menos recursos. Porque até, vou dar um exemplo, um prefeito pode estar querendo agir de boa fé, tem muitos assim que querem ajudar a sua população e diz, olha, vou fazer um mutirão aqui, vou trazer 10 oftalmologistas para fazer um mutirão.
para a minha cidade. E aí, de repente, se ele levasse 2 oftalmologistas, dava conta do recado, e se levasse mais 4 dentistas, resolveria outro tipo de problema. Gastaria o mesmo recurso, mas ele não sabe se a população está precisando cuidar do olho, cuidar da boca. Então, a informação, ela é o que permite com que a gente faça uma boa gestão. Aquilo que você não consegue medir, você não consegue administrar. Então, a gente vai fazer com que o estado de Alagoas seja enxergado pessoa por pessoa. Então, é um trabalho fantástico. De fato, eu vibro com isso, porque dá certo numa empresa. Eu busquei empreender, eu sou uma empreendedora. Eu já fui, inclusive, empresário. Você é da Caixa, eu fui... Você é correspondente da Caixa, eu fui correspondente da Caixa, eu fui lotérico. Teve uma casa lotérica durante o período. E sei como as coisas funcionam. Então, eu cuido das pessoas, eu olho para as pessoas da porta para dentro da casa. Quando eu falar aqui para você que um dos nossos projetos na área de saúde vai ser trabalhar com os transtornos mentais, qual projeto que você já viu até hoje focado nisso? Em assuntos que interferem diretamente em todas as famílias, né? Em algumas não, é em todas as famílias. Sempre tem alguém, ou criança, que antes não atingia, mas hoje é criança, é adulto, é idoso, com ansiedade, depressão, crise do pânico. Pessoas que precisam, sim, de um acompanhamento, de um direcionamento. E isso independente da classe social. O Estado tem que olhar para isso, que muita gente não pode pagar. Então tem que ter, hoje, uma visão diferente do que sempre foi feito. A gente tem que trabalhar com a saúde do bem-estar. Não é a apenas... saúde mental, né? Que ela governa tudo. Os hospitais manicomiais hoje são horríveis. Se você entrar em um hoje, é bem precário. Mas assim, o momento que a gente vive, inclusive a nossa transição para a vida no telefone, eu acho que é a mesma geração aqui, a gente acompanhou isso. Quando começou o Facebook, a gente assistia um vídeo de 5 minutos aqui, ficava assistindo. Hoje, meu amigo, as crianças estão aqui o tempo todo, né, passando a informação atrás da outra. Então, isso vai criando uma ansiedade nas pessoas, é um momento diferente. Isso mexeu com toda a nossa sociedade. A gente está saindo de uma pandemia. Criança aí, que passou 1 ano e meio sem brincar com outra criança. Então, isso tem reflexos. A gente tem que olhar para isso e trabalhar de maneira focada. Isso em todas as classes sociais. E tem muita gente que não pode pagar por um psicólogo, por um psiquiatra. Então, a gente tem muito a fazer. Vai dizer, Rodrigo, mas você fala isso porque é fácil falar. Eu digo, não, difícil é fazer. Eu disse, é muito difícil fazer. Mas eu mostro que a gente já fez. Quando eu olho da porta para dentro das pessoas, e eu sei que, se falando aqui, eu estou falando para quase 70% dos alagoanos, que são as pessoas que estão endividadas, muita gente no SPC ou Serasa. Vejo o nosso trabalho de fenômeno de negociação de dívidas. Eu fui o relator e aprovei uma lei há 1 ano atrás que cada vez mais o país vai conhecer, que permite com que as pessoas tenham esse direito de renegociar suas dívidas. Quem não sabe, eu me espantei com isso. Dentro do direito do consumidor, a minha especialidade é a negociação de dívidas, é o superendividamento, que é o conceito de quem não consegue pagar suas despesas com as suas receitas. E sempre o que capitaneou, o que fez com que o cidadão tivesse seu nome no SPC Serasa foram os cartões de crédito, os bancos, as financeiras. Hoje, em Alagoas, o que mais deixa o alagoano endividado no SPC Serasa é a conta de energia, que é um item essencial, que as pessoas precisam viver com isso, e que é um item que você consumiu tem que pagar. Tá um caos. E a conta de água vem logo em seguida. Então a gente tem que olhar para essas pessoas com a luz no fim do túnel e criar condições para que elas se recuperem, porque uma pessoa que está negativada, que não consegue mais crédito, interfere no mercado inteiro. E aí a nossa economia vai para baixo. Nós teremos um programa permanente de renegociação de dívidas. O ticket médio aqui, se a gente for falar do cidadão, em Alagoas é R$3.000 da dívida. Mas esses R$3.000, ele acaba virando 20 mil facinho. E a gente vai conseguir fazer com que essas negociações se dêem grandes descontos, porque todos os feirões que eu fiz, sempre a gente conseguiu uma média de 80% de descontos. E aí a pessoa se desafoga e com dinheiro ela vai fazer o quê? Vai comprar uma roupa melhor, vai pagar suas contas, vai fazer a economia girar no comércio local. Então a gente vai olhar
como nunca foi visto para o povo da Alagoas, da porta para dentro de casa. É muito mais do que colocar a farinha preta, dizer que é asfalto e ganhar um aplauso. Eu nunca fui em busca disso, de colocar uma placa em algum canto, de jeito nenhum. Eu quero mudar as vidas das pessoas e nós vamos conseguir isso. Se assim o arapiraquense, o alagoano e Deus permitirem. Você falou aí das pessoas que sujam o nome, né? Vulgarmente falando, e falou da energia. A gente tem um patrocinador que é a Unidos Energia Sustentável, e uma das críticas que a gente faz aqui é justamente essa questão de taxar a energia. Eu sei que não é da alçada do governo do estado, mas é uma pauta que se você, quando eleito, puder levar, você disse que vai ter comunicação com o governo federal para prorrogar esse prazo de taxar o sol, que a gente não concorda muito, e é uma coisa que tem que ser analisada, tantos impostos a se pagarem, e deixar de incentivar a sustentabilidade do país, e entre outros, para quem tem condições, né, de ter acesso a conseguir fazer o projeto de energia sustentável. Sidney, você está tocando num assunto de extrema importância, né? A gente tem que pensar na nossa matriz energética. Alagoas não investiu como deveria, em vários pontos. Por exemplo, vamos colocar no Nordeste, não tem energia eólica em Alagoas. Você está trazendo aqui a energia solar. Energia solar. Que aqui é bem forte, isso, né? Porque o sol aqui no sertão eu estou falando, mas em formas alternativas de energia. Né? A eólica, a gente aqui ficou para trás de todo o Nordeste. Já avançou bastante. Não tem aqui, você já viu algum hélice funcionando aqui? Não tem. A solar, poxa, não tem um lugar mais favorável que esse aqui. E aí, tanto em taxar o sol, que é um absurdo você fazer isso, né? A gente lá no Senado já votou quando foi necessário para que isso não aconteça. Mas se você procurar no Google, você vai ver como foi importante o trabalho do senador Rodrigo Cunha para o que vai acontecer nos próximos anos. No final do governo Temer, foi aprovada uma legislação para fomentar a indústria de placas solares no país. Uma lei muito boa. Só que foi no fim do governo e não colocaram um anexo no projeto que foi aprovado. E a lei, ela entrou sem esse anexo. O que isso quer dizer? Nesse anexo estavam ali vários componentes que iam ter um benefício fiscal, uma redução de impostos. E com esses equipamentos com impostos reduzidos, aqui a gente ia dar um boom. Em que sentido? Na construção de placas solares. O Brasil, seria um dos maiores fabricantes de placas solares. Mas as empresas se instalaram e só depois de muito tempo que não conseguiu avançar porque esse anexo não tinha sido aprovado junto com a lei. E o que acontece? Essas fábricas de placas solares se transformaram em montadoras, comprando da China os equipamentos e montando aqui, porque era mais interessante do que fabricar aqui. E nós conseguimos, foi o meu trabalho, que conseguiu fazer com que o Ministério da Economia, depois de 2 anos, conseguisse regulamentar esses anexos. E a gente vai começar a colher agora o fruto disso, baixando os impostos para os componentes necessários para a fabricação das placas solares. O que nós temos hoje é montagem de fábricas solares. 6 indústrias foram feitas em todo o país, uma delas aqui em Alagoas, para ser a fábrica, e não foram para frente porque estavam comprando os equipamentos aqui. Então a gente vai começar a gerar emprego, né, na fabricação de placas solares. E é fruto do nosso trabalho como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Dá uma pesquisada no Google, o país inteiro reconhece isso e vai ver que a gente tem trabalho nessa linha. Então é aquilo, do trabalho do senador não é apenas colocar recursos, não é isso. É você legislar, é você estar ali debatendo os temas, e é assim que a gente faz, com muita propriedade. Então, a gente está se aproximando aqui do fim do nosso programa. Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer e lembrar dos nossos patrocinadores, nossos parceiros que nos apoiam aqui, né? Temos a Prefeitura de Arapiraca ao nosso lado e é de suma importância tê-los conosco, acreditando, apoiando, incentivando a cultura, a informação. Nós temos esse papel aqui de trazer, como hoje estamos trazendo o Rodrigo, para mostrar à população, aos nossos colegas, às pessoas que nos assistem, né, todos os porquês
de votar no Rodrigo e de saber todo o seu trabalho feito, né? E ter a oportunidade de conhecer mais sobre a sua história, sobre a sua proposta de governo. Então, queria agradecer à Prefeitura de Arapiraca, a JCF Motors, que é a concessionária Caoa Chery em Arapiraca, a Grazi, que acredita, que é gerente lá, né, e que está aí desde o começo ao nosso lado. Vamos fazer o test drive lá nos Vamos carros. fazer o test Vamos drive. testar os híbridos agora, né, que chegaram da Caoa. Isso, mais uma aí sustentável, né? Eu tô louca pra conhecer esses carros e fazer o test drive. O ruim é que a gente sai de lá querendo comprar, querendo trocar de carro, né? Tem que trabalhar um pouquinho mais pra conseguir. Mas vamos conseguir, né? Comercial Casa Nova, material de construção em Arapiraca, aí do nosso lado, nosso parceiro. Preço baixíssimo, melhor preço da região. Vamos comprar lá. Pensou em construir, pensou em reformar, vai lá na Casa Nova. Betinho vai atender vocês da melhor forma possível. Lá, como a Natália disse, não tem promoção, é preço baixo. Ou seja, se você tá precisando construir, reformar, vai lá, leva um orçamento de outro local. Se for mais baixo do que a Casa Nova, eles cobrem o orçamento. E também temos o nosso amigo da Unidos, energia sustentável, energia solar, com a Unidos, tem 95% de economia, é isso, Eduardo? 95% de economia, você vai pagar durante um tempo a sua instalação das placas solares, depois você não vai mais pagar energia. Lembrando que para quem pretende financiar seu imóvel, ele pode ser financiado na Caixa através da modalidade aquisição de terreno de construção em terreno próprio, já com a energia solar. Ou seja, a parcela fica às vezes mais baixa do que a sua própria conta de energia, né? Quando você vai financiar. Acredito que sim, porque você vai pegar a taxa de juros do financiamento habitacional, que ele hoje é em torno de 9% ao ano. Aí você vai dividir aí em até 420 meses e conseguir que o valor que você iria utilizar para pagar a energia solar, você já utiliza para pagar a conta a parcela do seu financiamento habitacional. Então, mais uma dica aí para quem vai fazer seu financiamento, aproveita, fala com a Unidos e, como falamos anteriormente, ano que vem vai ser taxado, né, essa questão, então é bom ter um senso de urgência, você fazer a sua contratação, fazer a sua instalação da sua energia solar. É isso, então vamos falar das nossas redes sociais, né? Vender o nosso jabá. Antes de falar das redes, era bom ver se o senador tem algo para finalizar. Alguma consideração, um recado final. Tem, assim, a gente muita coisa a se conversar e às vezes acabou atropelando em algum momento e ficou alguma... Isso, verdade. Algo a se expressar, a concluir, uma linha de raciocínio. Fique à vontade, senador. Bem, eu tenho a agradecer, né? Eu acho que essa é a minha palavra final é nesse sentido. Parabenizá-los por dividir o conhecimento, né? Por sempre trazer assuntos de interesse de toda a população e do segmento que você representa, que é o setor imobiliário. Começamos falando disso, terminamos falando aqui de transtorno mental, educação, saúde e de tudo, né? Mas é porque é necessário. Fácil, é necessário e tudo se interliga, né? A gente está falando aqui de melhoria de vida, né? Então está tudo interligado. Então, parabenizo demais, agradeço ao Eduardo, ao Sidney, à Natália, por estar aqui conversando com vocês. Lembrando que a política interfere sim no dia a dia, né, tanto das pessoas como dos setores. Então, o setor imobiliário é afetado demais pela política. A gente busca trazer essa segurança e não uma insegurança no dia a dia. E dessa forma, espero aqui que cada telespectador, ouvinte, passe os próximos dias comparando os candidatos. Então, a gente aqui tem uma história de vida limpa, se preparou, se capacitou. Debatemos aqui rapidamente vários assuntos, com profundidade alguns deles, e que podemos, tenho certeza, daqui a 2 semanas, respirar diferente. Ter o primeiro arapiraquense governador, e isso é muito importante. Vou dar um exemplo. Quando você vai para Paraíba, você não sabe qual é a capital. Se é João Pessoa ou se é Campina Grande. Por quê? Porque Campina Grande teve um governador lá. Arapiraca já amadureceu para isso. Nós tivemos recentemente o prefeito Luciano Barbosa, o vice-governador. Daí tem que sair agora um jovem que sabe muito bem que esse mundo dá voltas, que se preparou para esse momento e ser o governador
de Arapiraca e de Alagoas. Então, com muito orgulho, eu posso dizer a vocês que a gente aqui respeita o nosso povo, sabe do potencial que Arapiraca tem, inclusive pela localização geográfica que fica no coração de Alagoas e que tem um grande potencial para ser uma das maiores fontes geradoras de emprego e renda desse estado. Com certeza. Do Nordeste também. Através do povo empreendedor, o povo arapiraquense que é guerreiro, que cresce pelas suas próprias pernas, se tiver a ajuda do governo do estado, a gente vai ter aqui um polo industrial decente, vamos ter aqui uma SEASA forte, para resgatar também essa nossa cultura da feira, né, que é algo que a gente está acostumado às vezes com o dia a dia, cresce vendo isso, mas que é algo fantástico, as feiras que nós temos, e que o pequeno agricultor é um patrimônio nosso, tem que ser estimulado, mas também que a gente possa ver o arapiraquense crescer pelo seu intelecto, que ele consiga conquistar cada vez mais um mercado de trabalho, e assim a gente vive com qualidade. Então, estou preparado, conto demais com vocês e vocês podem contar comigo. Isso é interessante que Daniel Rocha, no podcast anterior da gente, falou sobre isso. Sobre Campina Grande e João Pessoa. E sobre Rodrigo Cunha. E sobre Rodrigo Cunha. Que tinha essa situação de você ser arapiraquense e desde o início eu estava pensando nisso. Essa questão de não ter ainda um governador que tenha sido da terra. E olha, eu estou assistindo as entrevistas dos concorrentes, quando estão vindo aqui a Arapiraca, e diz, olha, se eu for eleito, eu vou prestigiar Arapiraca, vou chamar um arapiraquense para ser secretário. Aí vem o outro e diz, olha, se eu for eleito, vou prestigiar Arapiraca, vou colocar uma secretaria do governo em Arapiraca. Aí a gente então, passou dessa época, vai ter o governador de Arapiraca, não tem para onde não. Rodrigo, a gente se sente honrado em receber você aqui hoje, pela sua disponibilidade, né, presteza de estar aqui, muito importante para a gente, para a nossa sociedade, para o nosso meio. Foi uma honra, foi maravilhoso, foi muito bom, muito produtivo, né? E a gente está muito feliz com isso. Contamos com o seu apoio também para o nosso programa. A gente está aqui também incentivando a cultura, o conhecimento, a informação. A gente trabalha duro aqui, né? Foi uma felicidade sem tamanho de ter, quando a gente conseguiu, a parceria com a prefeitura. E creio que o nosso programa não tem barreiras, né? Nosso intuito é uma projeção maior e a gente precisa também do governo. A gente busca o crescimento do mercado, né? Local, do mercado imobiliário, principalmente. Isso. Somos o primeiro podcast no setor imobiliário em Alagoas, né? E tem poucos, eu creio, no Nordeste. E a gente estuda um bocado, se prepara um bocado, deixa as nossas atribuições, a nossa família, muitas vezes, para estar aqui. Estudam. Estamos gravando no feriado, né? Estamos gravando no feriado. Acordamos hoje 5 horas da manhã para estar aqui. Mas então, vale a pena. Sabemos que vamos poder contar com você no seu governo. E é isso, a gente está muito feliz hoje. Queria agradecer novamente, desejar boa sorte, parabenizá-lo pelo seu trabalho, pela sua campanha. É louvável. E todo mundo deveria assistir nesse momento, agora em que estamos, esse programa. Né? Aí agora sim, né? A hora do jabá, nosso... né? Vamos começar por do senador, né? Onde é que o pessoal lhe encontra nas redes sociais? Saber mais do seu trabalho, saber da sua campanha. É isso aí, nós estamos em todas as redes. Certo. Rodrigo Cunha, AL. Além disso, ficar ligado nos guias eleitorais, acompanhar a nossa caminhada, que não é fácil, mas que é muito possível. É uma disputa muito acirrada, voto a voto. Aqui sempre, eu vou falar um pouco direcionado ao pessoal que está nos assistindo e muitos deles que são aqui de Arapiraca. Sinceramente, quando eu vejo aqui, principalmente algumas lideranças, alguns políticos daqui de Arapiraca e da região, colocando seus interesses pessoais à frente dos interesses de Arapiraca, trazendo aqui pessoas de fora que não têm capacidade para ocupar o cargo de governador, isso entristece a gente. Então, a primeira pergunta é por que não votar no Rodrigo Cunha? Só essa. Depois, por que votar? E aí, nas redes sociais, a gente conta isso. Estou tentando fazer isso a todo momento. Não vamos permitir que interesses pessoais de alguns políticos aqui se sobreponham aos interesses do arapiraquense. A gente aqui não é apostar. Eu já fui testado de todas as formas, na minha vida particular e na vida pública.
Então, ando de cabeça erguida, não respondo a um processo de corrupção, não tenho nada nesse sentido, pelo contrário. Eu só tenho a falar a verdade. Então, é isso. As pessoas não sabem algumas atividades que a gente exerceu, em todo momento a gente está aqui contando, e seja o setor que for, trabalhamos e muito. E o reconhecimento disso é através do ranking dos políticos. A gente estimula as pessoas a irem. Então, o objetivo principal é comparar os candidatos. E é aquela coisa, até às vezes, como para quem fica agoniada quando eu vejo alguém vestir a camisa do Asa e se diz a torcedor do Asa. Não é assim, não é dessa forma. Vestir a camisa, não é. Então as pessoas não podem aceitar isso. Ou alguém vir aqui e receber um título de cidadão era para quem, se virou para quem. Não ficou, não virou. Então não sabe aqui onde fica o Alto do Cruzeiro, nunca foi nos fumicultores, não sabe aqui onde é que fica o Baixão. Uma pessoa que não tem identidade. E principalmente não vai priorizar Arapiraca. Então o arapiraquense pode ter certeza que temos muita mão no coração e capacidade de fazer com que essa cidade seja cada vez mais forte. Isso aí que você falou não serve, a gente está concluindo, mas só para fechar a ideia, serve para outros lugares também, né? Você quando fala de Arapiraca, de trazer alguém para cá, da mesma forma tem outros legisladores que são candidatos de algum lugar e vão, por exemplo, para Maceió, indicado por alguém por interesse pessoal. Isso aí serve para qualquer parte do país, né? Você atentar para isso aí. Mas, enfim, né? Vou aproveitar, né? Vender o meu jabá. Sou Sidney Calixto. Me acha no Instagram. Lá tem um link que já vai direto para falar com a nossa equipe. Trabalho com financiamento habitacional e outros serviços da Caixa, como empréstimo consignado, consórcio. Já temos aí mais de 11 anos de parceria com a Caixa Econômica. Milhares de financiamento habitacional. Pensou num especialista em financiamento habitacional, lembra de mim. Só é chamar lá no link que tem no nosso Instagram, a gente vai lhe atender prontamente e lhe dar a melhor assessoria. Eu sou Natália Borges, consultora imobiliária, advogada, especialista em direito imobiliário. Estou aqui para atender vocês. Vocês me encontram no meu Instagram, Natália Borges, com 2 S no final. Lá tem um link também para o meu WhatsApp. Estou à disposição de todos vocês. E eu sou Eduardo Albuquerque, também sou consultor imobiliário premium da Remax em Maceió. Ou seja, pensou em comprar, vender ou alugar seu imóvel, fala comigo lá, me segue no Instagram, Eduardo Albuquerque Imóveis. Também estou no YouTube e no TikTok com o mesmo nome. Vou voltar a postar lá, estou meio ausente, mas comenta lá. Eduardo, cadê os vídeos? Você não prometeu no programa? Poste aqui, que a gente vai começar a postar novamente. E o nosso programa está no YouTube, Spotify, temos Instagram também. Pedimos a todos vocês que estão nos assistindo que curtam, compartilhem, comentem. Se inscrevam no canal. Deem o sininho para ver todos os programas que a gente posta lá. A gente rala bastante para estar aqui para entregar conteúdo bom para vocês. E não custa nada, vocês não vão... É de graça. É de graça. Ajuda os colegas. Vamos tirar a foto? Vamos tirar a foto. Vamos lá. Vamos virar para lá. William, a foto.